Olá, irmãos, bom dia para quem está vendo pela manhã, uma boa tarde ou boa noite caso esteja vendo em outro horário. Eu venho estar participando da campanha, trazendo como tema a geração atual e a ansiedade. O texto que nós vamos usar de base é um texto bem conhecido, que é o 1 Pedro 5, versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Vou começar falando um panorama do que são esse conceito de gerações. As gerações são um termo sociológico que foram desenvolvidos para designar certos grupos de pessoas nascidos em determinados períodos de tempo. O primeiro relato que nós temos de geração, de classificação de gerações segundo essa terminologia, vem a partir da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos o que foi chamado de geração X. Essa geração X foi aquela que é compreendida ali no período de quem foi nascido entre os anos 60 e 70. Alguns dos irmãos podem fazer parte dessa geração X. Quais são as características dessa geração? Eram jovens que enfrentavam um mundo muito incerto, muito hostil, mal definido. Depois do fim da guerra, não houve muitas certezas na vida das pessoas, Todas as certezas que tinham foram abaladas por causa do que aconteceu, Tanto a invasão alemã, a expansão alemã, quanto o holocausto judeu, bombardeamentos por todos os lados, mortes aos montes. Todo esse contexto de guerra gerou uma grande incerteza nas pessoas. Ao final da guerra, as pessoas perguntavam: e agora? O que vai acontecer? O que será de nós no futuro? Quem poderá nos dar alguma garantia de uma sociedade mais estruturada, de algo melhor? Então era um mundo muito hostil, muito mal definido. A partir daí nós já vimos que a ansiedade começou a fazer parte de uma geração específica. Ora, a ansiedade, ela é um fenômeno normal do ser humano. Todos nós nos sentimos ansiosos, seja para uma entrevista de emprego, seja para uma viagem, ou então para alguma conversa importante. Todos nós nos sentimos ansiosos. O problema é quando a ansiedade ela se torna patológica. Ele paralisa em todos os campos da sua vida. A psicologia classifica, no dicionário de transtornos mentais, um dos tipos de transtornos de ansiedade como sendo o transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno abrange vários campos da vida e paralisa a pessoa, E ela não consegue se mover, basicamente, se não for amparada por remédios. E o problema disso não é a medicina, não me entendam mal. É muito bom o avanço da medicina e o desenvolvimento de novos medicamentos para o combate de algumas enfermidades. Mas algumas pessoas acabam se tornando dependentes dos remédios e não conseguem funcionar mais sem eles. O que leva a uma vida cheia de efeitos colaterais, Porque nós sabemos que todo remédio tem o seu efeito colateral, seja no sono, seja na alimentação, ou nas glândulas tireoides, que a pessoa passa a engordar, ou então a perder peso. Enfim, esse é um exemplo. Há outros transtornos de ansiedade também, que podem estar relacionados a situações específicas, como as fobias, ou então o medo de alguma coisa não identificada, que é um medo em relação ao futuro, etc. Assim, a ansiedade, como um fenômeno natural, não é um grande problema, mas pode causar alguns empecilhos. No entanto, como eu disse, o problema é quando a ansiedade se torna patológica. Ela acaba por paralisar a vida mais do que deveria. E como fenômeno dentro da geração, na geração X, que eu acabei de dizer, é onde nós primeiro podemos observar esse tipo de coisa acontecendo. Após a geração X vem a geração Y. A geração Y compreende aquelas pessoas nascidas dos anos 80 até o início dos anos 2000. Até os anos 2000, na verdade. Algumas características das pessoas nascidas nessa geração é que elas cresceram num ambiente de prosperidade econômica, de facilidade material, num ambiente urbanizado. Ora, tudo isso foi conquistado graças aos esforços da geração passada, da geração X. Com esforço, com trabalho, com dedicação, eles conseguiram desenvolver um ambiente mais próspero dentro da economia,
conseguiram, de certa forma, uma estabilidade maior pós-guerra. E isso trouxe um conforto material para a geração Y. Uma característica dessa geração é que não existem pessoas da geração Y trabalhando nos campos, no contexto rural. Todos estão em contexto urbano dentro de cidades. E isso é devido ao avanço econômico, né? Ao avanço econômico e da prosperidade conquistada por essa geração. E isso gerou também uma compensação material, né? Ou seja, os pais que passaram por dificuldades materiais não querem que os filhos passem por as mesmas dificuldades que passaram, e por isso há essa compensação. E essa geração cresceu num momento de maior facilidade material e acostumado com a obsolescência das coisas. As coisas não duram mais quanto duravam na geração de seus pais. Pelo contrário, o próprio emprego não dura mais tanto quanto durava. As pessoas anteriormente costumavam ter empregos que duravam a vida inteira. Já nessa geração começou a ser mais comum a troca de emprego rápido, né? As pessoas também estão acostumadas com a informação rápida e conseguiram o que querem sem muito esforço nessa geração. A última geração que vamos falar é a geração Z, que é a geração atual, que é o tema desse vídeo. É a geração que está profundamente enraizada na internet e é chamada nativos digitais, das pessoas nascidas do final dos anos 90 até os 2010. Então, essa é a geração considerada a geração atual, geração Z. Cada vez mais informatizada, cada vez mais dentro do contexto digital. E é uma geração nativa digital. Ora, tudo aquilo que foi falado da geração Y passada é muito mais presente nessa. As pessoas muito mais familiarizadas com a troca rápida de coisas, e isso não é só nas coisas materiais, isso se reflete nos próprios valores. Ou seja, não há mais um apego aos valores, não há mais um apego às estruturas que eram basais na nossa sociedade e que regiam nossas vidas como indivíduos, ou seja, família, casamento, emprego estável. Isso, apesar de ter gerado uma maior flexibilidade para essa geração, gerou também uma maior ansiedade e incerteza, e principalmente uma insatisfação, uma insegurança ao futuro quanto à economia e quanto à política, por conta dos momentos de profundo caos social, desemprego, crises econômicas. Ou seja, se a geração X começou com esses mesmos problemas de pós-guerra, essa geração agora enfrenta um problema parecido, mas não devido à guerra, devido às condições políticas, financeiras. Então, a falta de emprego, a incerteza quanto ao futuro e a insatisfação geral com a sociedade. Vamos dizer que um comodismo foi crescendo, a facilidade material cresceu a certo ponto que o comodismo gerou insatisfação. Ou seja, quanto mais temos, menos felizes estamos. O que é uma contradição do ponto de vista lógico, mas se a gente for pensar de forma racional, realmente é isso que acontece. E a ansiedade é crescente, né, na nossa geração atual. Nós vemos pessoas cada vez mais ligadas a remédios ou a escapes, como drogas, como álcool, para se livrarem da ansiedade. Cigarro também, chamadas drogas ilícitas. Mas a palavra de Deus vem para todas as épocas, seja a geração X, Y, Z, as que virão e as que já passaram. E ela vem, vamos retomar o texto do início, que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós, que é 1 Pedro 5,7. E o próprio Jesus, ele diz em Mateus 6, do 31 ao 34, acerca da ansiedade, onde ele vem e nos diz que não devemos andar inquietos quanto a coisa alguma, né? Dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Coisas essas que nós podemos nos perguntar, né? Devido a desemprego, principalmente. O vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, irmãos, tenham segurança no Senhor Jesus, sabendo que Ele tem conhecimento das nossas necessidades. Lancemos sobre Ele a nossa necessidade, que nossas petições sejam conhecidas diante dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Eu quero encerrar com o Salmo 94, no capítulo 19, no qual o salmista nos diz, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados,
as tuas consolações reanimaram a minha alma. Fiquem com Deus e um bom resto de dia.